Olá, irmãos. Dando continuidade aqui, João 6, capítulo. Depois dessas coisas, atravessou o Messias o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia, seguia-o a numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu o Messias ao monte e se assentou-se ali, com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, que é a festa dos judeus, estava próxima. Olha isso, irmãos, a Páscoa, festa dos judeus, não é a festa do Messias. O Messias não tem nada a ver com essas festas de datas comemorativas religiosas que o sistema faz. Nenhuma dessas festas é validada pelo nosso Pai, pelo Messias. Eles não querem isso. Porque cada dia nessa terra traz seu próprio mal. A gente vai ler essa passagem, não sei se é aqui em João, mas acho que é em Mateus, que fala que cada dia traz seu próprio mal. Não tem o que se comemorar aqui, seja festa, seja aniversário, não tem, irmãos. Então, o Messias, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Felipe: E onde compraremos? Eu disse Felipe, né? O apóstolo. Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ou seja, dar à multidão pães, né? Alimento. Então, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Desculpa, irmãos. O Messias, erguendo os olhos, que grande multidão vinha comer, disse a Felipe. Não foi o Felipe que falou para o Messias, foi o Messias que disse a ele, o Felipe. Onde comprar pães para dar a comer? Mas o Messias sabia de onde iria tirar isso, que foi o milagre que ele fez aos olhos das pessoas, que é poder de anjo que o Messias usou. De anjo que pratica o bem, né? Porque os anjos caídos já não tem mais poder nenhum. Quando faz o mal já perde o poder. E porque o Messias bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, ali era discípulo, né? Mas depois passou a ser apóstolos, porque ali ainda estavam aprendendo ainda. Então eram discípulos. Chamado André, irmão de Pedro, informou o Messias. Estava aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Disse o Messias: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em números de quase 5.000, ou seja, tinha uma grama lá enorme, um gramado, e tinha mais de 5.000 pessoas, e o Messias pediu para os discípulos, André, Felipe, e ou Simão, Pedro, pediu para o pessoal sentar, né? Então o Messias tomou os pães, tendo dado, falado a verdade, com certeza, porque você substitui onde tem graça, coloca a verdade. Então faz bem mais lógica o Messias ter falado a verdade para depois distribuir os pães. Tanto é que mais uma prova que graça é para substituir por verdade. Tendo o Messias dado graça, ou seja, falado a verdade, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse o Messias aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobraram, os quais haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que o Messias fizera, disseram: Este é o verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo? Sabendo, pois, Messias que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, o Messias, não sabendo que as pessoas estavam com o intuito de puxar ele para proclamar ele como rei, ele se retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro. Lá o mar é o lago da Galileia, que é conhecido como o Mar da Galileia. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, já era noite, e o Messias ainda não estava, não estava com eles, não viera a ter com eles. A tradução tem as palavras que complicam, mas eu vou auxiliando os irmãos. E o mar começava a implorar-se, agitando por vento rijo que soprava. Aqui poderia ser mar mesmo, ou poderia ser um rio, porque há momentos que é rio, outros que é mar. Outros que tá mar, mas é rio. Mas vamos lá. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram o Messias andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Aqui era mar mesmo, acredito. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Ou seja, aqui está a palavra possuído, né? Mas ficaram com medo, sentimento de medo, assim, de temor, né? Deixa eu mudar de tradução para ver se. Não, vou deixar essa aqui por enquanto. Mas o Messias lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Essa tradução aqui tá meio estranha, deixa eu trocar. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Essa aqui já está melhor. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram o Messias andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas o Messias lhe disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que o Messias não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entrando outros barquinhos de Tiberíades, se aproximaram no lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Messias falou a verdade. Quando aquela multidão viu que o Messias não estava ali, nem os seus discípulos,
entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura do Messias. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando você chegou aqui? Messias respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Ou seja, o trabalho que é interessante a gente fazer, importante, porque o Messias fala, não é pela comida que se estraga, que é os alimentos do dia a dia que a gente come, que a gente trabalha para ir lá no mercado ou plantar, né? Porque gera um trabalho, plantar, capinar e tudo. Não é esse que é para ser tão importante, mas pelo que permanece para a vida eterna. Ou seja, trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. E o Messias diz que comida e que bebida é essa? É a palavra, o entendimento da verdade. É as ações, é fazer o bem. Isso é que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque o nosso Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras do Pai? O Messias respondeu: a obra do Pai é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou, ou seja, nas palavras do Messias. Então eles disseram: que sinal você fará para que vejamos que creiamos no Pai? O que o Pai pode fazer? Nossos pais, aí os pessoal perguntando, né, os judeus lá. Nossos pais comeram um maná no deserto, que é alimento, né? Como está escrito: Deus a comer pão do céu. Isso aqui foi o que aconteceu lá na época lá de Moisés, que o Deus lá do Velho Testamento, não sei o que, disse que deu-lhe a comer pão do céu, mas que de fato comeram e morreram. Também caiu serpentes e só desgraça que houve naqueles momentos lá. Então o Messias disse: em verdade lhe digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Perceba aqui, irmãos. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Então, o Messias já desmascara aí meias palavras para bom entendedor basta. Porque o pão do Pai é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ou seja, é o entendimento da verdade que veio através do Messias e dos verdadeiros profetas e depois dos apóstolos e agora dos testemunhas e dos 144 mil selados. Então lhe disseram, né, os judeus lá do judaísmo, da religião da época: mestre, né, que está como Senhor, né? Mas Senhor a gente sabe que significa Baal, que é o nome de um demônio. Então a gente substitui. Mestre, dê-nos sempre desse pão. O Messias respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Entendeu, irmãos? Por isso que lá na frente ele fala:
aquela ceia, né? Aquela santa ceia que os religiosos, católicos, evangélicos, diz que é um pão, que é não sei o quê. O Messias fala naquele momento lá que a verdadeira bebida, o meu sangue, a verdadeira comida, o meu corpo, que é a palavra. E aqui ele confirma mais uma vez, ó, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, no entendimento. E isso, quando passa por um entendimento, completa a gente. Nosso Pai protege, não sentimos medo e temos a visão da vida eterna, porque repartimos do entendimento da verdade pura para o próximo, por mais que o caminho não seja fácil. Porém, Messias complementa, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de todo modo nenhum lançarei fora. Ou seja, todo aquele que o Pai me dá, ou seja, todo aquele irmão que entende o entendimento da verdade, que chega até o Messias, que percebe que o caminho até o Messias jamais é pelo sistema religioso criado por demônios. Esse virá a mim, virá ao Messias, ao entendimento da verdade. E o que chega ao Messias, de modo nenhum o Messias lança fora. De modo nenhum o Messias perde essa ovelha. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é o nosso Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhuma de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, todos aqueles que morreram no passado e no futuro próximo, que vai acontecer a tribulação, mas que tiveram no Messias, não negando o entendimento da verdade nem a vontade do nosso Pai, o Messias vai ressuscitar no último dia, para a vida eterna aos justos. E de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, né, os judeus começaram a murmurar contra ele. Porque tinha dito, porque o Messias tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é o Messias, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai dele? Como é que ele agora diz que desci do céu? Não entenderam, né? Como não entendem até hoje os porcos indomáveis, os hipócritas que amam a prática da mentira, não entendem o que o Messias fala, porque eles amam a prática da mentira, amam ter o melhor dessa terra. Então eles criticam a verdade. Então o Messias respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados pelo Pai. Portanto, todo aquele que ouvi e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem do Pai.
este já viu o Pai. Isso volta a confirmar o que o Messias já falou no capítulo anterior que a gente analisou. Capítulo 5, que o Messias diz que nunca ninguém viu o Pai e nem ouviu a voz dele. E aqui ele volta a falar que nunca ninguém viu o nosso Pai. Mais uma prova que aquele Deus do Velho Testamento, dos exércitos que aparecia para Davi, Salomão, Moisés, não era o nosso Pai, porque o Messias diz que ninguém viu o nosso Pai. Aquilo era o próprio anjo caído, o diabo disfarçado de anjo de luz lá, que pedia para matar, pedia sacrifícios de holocaustos e etc. Se passando pelo nosso Pai. Em verdade lhe digo, quem crê, ou seja, quem acredita em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha o que o Messias fala agora, desmascara mais uma vez. Os pais de vocês comeram o maná do deserto, como eles falaram antes, né? Só que morreram, e morreram. Por quê? Porque aquele maná lá foi falso, foi um maná de demônios. Um entendimento de demônios que deram para eles. Agora o Messias traz um maná, um entendimento que não morre. Vamos ver o que é que vai fazer. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse maná do Messias, ninguém morre, ele vai viver. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Olha só, comparado com o maná do entendimento que Moisés deu, né? Que morreram, o entendimento do Messias é totalmente diferente. E se alguém comer deste pão, que é o entendimento, viverá eternamente. Olha a diferença, né, irmãos? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, o Messias morreu para dar esse entendimento. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode dar-nos a sua própria carne para comer? Não entenderam mais uma vez, né? Porque amam a prática da mentira, então não vão entender mesmo. O Messias respondeu: em verdade lhe digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Aí o Messias bota mais lenha na fogueira, né? Se eles já não entenderam mesmo. Aí o Messias incrementa mais. Aí que eles não entendem mesmo. Mas a gente sabe o que é beber a carne e o sangue do Messias. Eu já expliquei isso aqui para os justos que querem a verdade. Tá cansado dessa dor e sofrimento e mentira nessa terra de demônios. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei do último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente a comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Ou seja, quem se alimenta do entendimento da verdade viverá pelo Messias, pela esperança de que o Messias suportou o que a gente está suportando. E ele suportou bem mais, porque ele passou pela morte, pela dor. E a gente tem a chance de não passar pela morte e ir para o lugar preparado. Eu só voltei a página aqui sem querer. Tô tentando procurar aqui. Que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele. Assim como o Pai que me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai também.
de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vocês comeram, mesmo assim morreram, que é ao lado de Moisés. Quem comer este pão verá eternamente. O Messias disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ou seja, o Messias ensinava lá na sinagoga, que é templos de pedra. O Messias já falou que nosso Pai não habita em templos de pedra feita por mão humana. Nós somos o templo do Espírito. Por isso que tem que manter o nosso templo limpo, por dentro e por fora. Então o Messias ensinava na sinagoga lá do judaísmo para poder tirar aquelas pessoas do engano. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Mas isso é duro, né? Porque as pessoas que estavam lá, tudo estavam sendo enganadas, assim como as de hoje estão. Então, quando chego eu ou qualquer irmão falando o entendimento da verdade para o próximo puro, as pessoas ferem os ouvidos, normalmente não quer escutar. Só aquele que já percebe e quer e busca, né? Mas o Messias, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que lhe havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá, então, se vier o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, que é lá no reino do céu? O Espírito, ou seja, o entendimento, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Tá vendo, irmãos? Por isso que o Messias falou que quem come da carne dele, bebe do sangue dele, vai viver eternamente. Mas é que a carne é dizendo que é o entendimento dele, que ele repassou. É isso que vivifica, não é a carne física. As palavras que eu lhe tenho falado são espírito e são vida, ou seja, são entendimentos e são vida, o que leva à vida eterna. Mas há descrentes entre vocês, ou seja, há pessoas que não acreditam entre vocês. Tanto na época quanto hoje, como tem pessoas assim. Ora, Messias sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. É por conta disso. Porque o Messias já sabia quem ia trair. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele, os discípulos. Então o Messias perguntou aos 12, os 12 apóstolos, né? Será que vocês também querem se retirar? Simão e Pedro respondeu: Mestre, para que iremos? Você tem as palavras da vida eterna, e nós temos criado e conhecido, e nós temos crido e conhecido que você é o verdadeiro enviado do nosso Pai. Lembrando que eu tô limpando aqui, purificando aqui as escrituras, né, que está adulterada. Então o Messias lhe disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas.
o único judeu dos 12 apóstolos. Todos eram Galileu, menos Judas, e foi o que traiu o Messias. E depois Judas foi substituído por Paulo de Tarso, que o pai era romano e a mãe era turca. Então ele se referia ao que ia trair, né, o Messias, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo dos 12, era o que quem o haveria de trair o Messias. Então, para vocês verem, irmãos, para não confiar no... Isso foi bem uma mensagem do nosso Pai, para não confiar nos judeus do judaísmo, porque foi o único que traiu o Messias. Todos os outros demais apóstolos eram da Galiléia, inclusive o Messias. E Judas, da Judéia, que por sinal foi o mesmo povo que matou o Messias, os judeus do judaísmo, que mandou matar o Messias, ao qual acreditava em Moisés, que pediu para matar, como a gente leu anteriormente. Aqueles que mandavam matar, tanto no entendimento, que a gente leu nesse capítulo 6, Maná lá do deserto que morreram, quanto fisicamente, quanto mentalmente, e que eles seguiam a caídos. Então é isso, irmãos. Esse foi o capítulo 6 e até mais.